E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre a queda do Bitcoin, sobre protestos no Cazaquistão e sobre as possíveis altas de juros que nós teremos no mercado americano nesse ano. E pode parecer estranho à primeira vista, mas esses dois fatos, alta de juros no mercado americano e protestos no Cazaquistão, podem e possivelmente estão conectados com a queda nos preços do Bitcoin. Mas vamos começar pelo começo aqui. Primeira coisa de tudo é ver que apesar de ter acabado de começar, 2022 já veio agitado para os criptoativos com quedas significativas. Pensando no Bitcoin e no maior preço que ele atingiu, que foi lá para novembro de 2021, na casa dos 70 mil dólares, agora ele está próximo dos 40 mil dólares, nós já temos aí cerca de 40% de queda. Para quem já tem mais tempo de mercado, as pessoas não ficam tão preocupadas assim, uma vez que já viram o Bitcoin cair 50% em um dia e 80% desde suas máximas em ciclos de alta. Mas para os novos entrantes, esse tipo de queda assusta bastante. A questão é sempre se vai cair mais ou não. Inclusive no final do vídeo eu pretendo mostrar dois indicadores e falar o que eu mesmo estou fazendo com o meu dinheiro nesse momento, deixando muito claro que é apenas a minha decisão pessoal, não é uma recomendação de investimento para vocês. E quanto à alta nos juros americanos, isso mexe não só com o Bitcoin, mas com todo o mercado. E antes de entrar e falar um pouco mais desses dois assuntos para chegar na queda do Bitcoin, vale a pena lembrar também que hoje, a partir das 5 da manhã, eu abri as inscrições para a 16ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, um curso onde eu tenho por objetivo pegar aquela pessoa que pode ser completamente leiga no trato com o dinheiro e fazer com que essa pessoa, ela vá desde o começo, desde a parte de mentalidade, poupança, orçamento e gastos, até chegar na parte de investimentos, de uma compreensão do mercado, da moeda, de como funciona a renda fixa, a renda variável, a renda fixa e variável no mercado americano também, até o que eu chamo de cereja do bolo, que seria uma preocupação na parte empreendedora, porque isso pode acelerar bastante a sua caminhada rumo à liberdade financeira. Comigo foi assim, a internet mudou a minha vida. E no final chegamos a um módulo sobre simplificação, para que você viva uma vida onde dependa menos de dinheiro, porque é mais fácil ficar financeiramente independente assim, e de sucessão patrimonial, para que a gente possa fazer, como dizia o filósofo Sêneca, né? Agir como bons pais de família, aumentando aquilo que recebemos como herança, para que a sucessão passe ampliada por nós, para os nossos herdeiros. Então, basicamente, esse é o resumo do Viver de Renda. Para quem quiser mais informações, o link para a inscrição no curso está aqui na descrição do vídeo. 16ª turma, pessoal, não percam. Agora entrando aqui no assunto do vídeo, falando primeiro de Cazaquistão. O que será que protestos num país da Ásia Central, uma ex-república soviética que teve sua independência na fragmentação da União Soviética em 91, tem a ver com a queda do mercado de criptoativos como um todo e mais especificamente, como estamos falando aqui nesse vídeo, do Bitcoin? Bom, a primeira coisa é falar sobre o que está acontecendo lá de maneira bem resumida, porque nós tivemos uma série de protestos, enfrentamentos mesmo da população com as forças do governo. E, inclusive, o primeiro-ministro do Cazaquistão e mais membros do gabinete presidencial chegaram a renunciar. Aqui cabe um parênteses, porque no Brasil nós temos a figura de chefe de Estado e de governo na mesma pessoa, que é o presidente. E lá você tem o chefe de Estado, que é o presidente, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Então, esse primeiro-ministro saiu do governo. Ele renunciou devido à gravidade dos protestos. E esses protestos aconteceram por conta de inflação, subida dos preços de vários itens. Só que sendo mais específico, o item que foi o estopim, que foi aquela gota d'água que fez o copo transbordar, ou numa analogia mais interessante e inteligente, pense em uma solução super saturada. Você vai jogando açúcar, por exemplo, dentro da solução, você vai dissolvendo com uma colher, você esquenta um pouco ela para que ela dissolva mais açúcar, até que uma hora você deixa aquilo parado, os grãos de açúcar eles ficam presos entre as moléculas de água, até que um único grão de açúcar novo faria com que todo o açúcar fosse para o fundo, provocaria uma precipitação. Então, esse grão final que provocou a precipitação no Cazaquistão foi o aumento do GLP, do gás liquefeito de petróleo, que no Cazaquistão é usado, por exemplo, para aquecimento, mas também para transporte, como combustível. E como combustível ele acaba sendo insumo para tudo que se produz em um país no final das contas, isso também mexe com o preço de outros itens. Só que soma-se a isso, né, porque no começo o protesto foi pelo combustível. Igual
Igual lá atrás aqui no Brasil, tivemos protestos que chegaram a abalar o governo por conta de aumento de passagem de ônibus. Mas você começa a colocar uma série de insatisfações gerais que a população tem. Então o Cazaquistão, após a sua independência em 91, ficou até 2019 com o mesmo camarada no governo. Muito recentemente ele saiu do governo, ele continuava tendo uma influência muito grande lá. Era um país onde tudo pertencia ao governo, de repente foram feitos leilões de privatização, onde quem ganhou muitas vezes eram membros do antigo governo. Então toda essa insatisfação popular, somada à corrupção, somada a aumento de preços, acabou transformando o país em um barril de pólvora. E uma das soluções encontradas pelo governo do Cazaquistão foi, para evitar que esses protestos se disseminassem ainda mais, cortar a internet no país, evitando que os manifestantes pudessem se comunicar. E nesse ponto, nós temos uma provável causa para parte da queda que nós vimos no Bitcoin. Por quê? Porque vocês devem se lembrar, inclusive eu fiz vídeo sobre isso aqui na época, que lá em meados de 2021, a China novamente declarou guerra ao Bitcoin. E dessa vez chegando a proibir a mineração dentro do país. Como vocês podem ver nessa manchete que eu estou deixando aqui na tela, a China proibiu a mineração e essa proibição fez com que os mineradores às pressas tirassem as máquinas de mineração, lembrando que o Bitcoin ele é produzido mediante a resolução de complexos problemas matemáticos, à medida que você coloca a força computacional para trabalhar no protocolo. Então eles pegaram esses equipamentos e levaram para fora da China. Eles foram para onde? Pela reportagem, eles falam que buscaram refúgio no Texas, por exemplo, nos Estados Unidos, que passou a ser o país responsável pela maior força computacional dentro do Bitcoin, e também para o Cazaquistão, que é muito próximo da China. Então, essa migração dos mineradores da China para o Cazaquistão transformou o Cazaquistão no segundo país com maior poder de mineração dentro da rede do Bitcoin. E lá atrás, quando isso aconteceu, mais ou menos em maio e junho de 2021, nós tivemos uma grande queda no hash rate, na força computacional empregada na rede do Bitcoin, que trabalha através de um sistema de autoajuste. Quanto mais força computacional você coloca na rede, mais difícil se torna a resolução dos problemas matemáticos que a rede oferece. Há um mecanismo de autoajuste que ele passa por esses ajustes a cada 2 semanas, né? Sendo mais preciso, a mineração de cada bloco é em cerca de 10 minutos. Então nós teríamos a mineração de 2016 blocos, né? 10 minutos, então em 1 hora são 6, você multiplica por 24, multiplica por 14 dias, chegamos a 2016 blocos. Então ele tem esse processo de autoajuste, o que mostra que, olha, essa queda de poder computacional, ela é ruim, é negativa, né? Mas ela é temporária também, né? Porque ficando mais fácil de minerar, quando cai a complexidade, vira um estímulo para que mais mineradores coloquem mais poder computacional para conseguir mais recompensa em bitcoins. Tanto que, como vocês podem ver no gráfico, o poder computacional caiu e depois ele foi se recuperando aos poucos. Só que quando esse poder computacional caiu, o Bitcoin também caiu bastante. Como vocês podem ver aí na tela, na época ele estava na casa dos 55 mil dólares e chegou a cair para 30 mil dólares, uma queda aí de mais ou menos 45%. E veja que foi um problema que foi contornável, mas o preço, ele reagiu, ele caiu e depois veio a se recuperar. Então isso cria uma certa memória nos mercados que mostra que, olha, quando o hash rate, quando o poder computacional na rede cair, o natural é que o preço caia também. Então tem muita gente que de maneira antecipada resolve vender, esperando poder recomprar por preços mais baixos. Então essa seria uma possível causa de parte da queda que nós vimos no Bitcoin. Eu digo possível porque estamos falando de economia, um sistema altamente complexo, cheio de propriedades emergentes e interações impossíveis de prever de antemão, por mais que depois que aconteça, nós paradoxalmente encontremos explicações que pareçam óbvias, né? Era óbvio que um país que é o segundo maior responsável pela mineração de Bitcoin, se tivesse um problema lá, o preço iria cair. Mas isso a gente só vê depois que acontece de fato. E para encerrar essa primeira parte, vale fazer aqui 2 considerações sobre essa questão do Cazaquistão. A primeira delas é que a queda do poder computacional agora, ela foi muito inferior à queda que nós vimos quando a China resolveu combater a atividade de mineração dentro do seu território. Foi uma queda de apenas 13%, enquanto naquela época a queda foi muito superior a isso. E um outro ponto também é observar que antes dessa queda, o Bitcoin ele chegou a bater uma máxima em termos de hash rate bem no comecinho do ano. E se a gente for olhar agora, ele está num patamar muito parecido
parecido com o patamar que estava ao longo do final do ano passado. E isso pode ser também porque esse desligamento de energia no Cazaquistão pode ter sido ligado a áreas residenciais, afetando menos os mineradores que procuram sempre estar próximos de fontes de energia renovável, porque afinal de contas fica mais barato utilizar energia renovável em comparação com outras fontes, e o principal custo que eles têm no dia a dia é com energia. E um outro ponto é que dá para você minerar Bitcoin mesmo com a internet desligada, porque existe um satélite lançado pela empresa Blockstream para que os mineradores possam se conectar e se manter operacionais mesmo que o sistema de internet fosse desligado no país devido a algum tipo de problema ou providência do governo. Então, apesar da queda observada, a gente pode falar que o hash rate ele está, em comparação com períodos até próximos do ano passado, em um patamar similar. E por isso, eu acho que a principal fonte dessa queda que nós vimos, não só no Bitcoin, mas em outros ativos de risco, vem da sinalização que nós vimos no mercado americano, que é de possíveis altas de juros antes do que o mercado previa e em magnitude maior. Entrando nesse assunto agora. No dia 5 de janeiro de 2022, na última quarta-feira, o Banco Central americano, o Fed, publicou a sua ata, onde ele claramente mudou o tom do seu discurso. Eu já fiz até um vídeo no canal mostrando como ao longo de todo o ano de 2021, o Banco Central sempre falou que a inflação nos Estados Unidos era temporária, até que no final eles estavam discutindo a semântica da palavra temporária, porque o que é temporário para você pode não ser temporário para mim, para você é menos temporário, é mais permanente. Então o que eles fizeram foi remover a palavra temporário, finalmente admitindo, parafraseando aqui o economista da Escola de Chicago, Milton Friedman, que nada é mais permanente do que uma inflação temporária do governo. Então eles viram, né, que olha, essa inflação não está tão temporária assim e começaram a falar sobre uma série de medidas para que eles possam combater a inflação. Lembrando que aqui, enquanto o nosso Banco Central ele tem metas de inflação, é com isso que ele se preocupa nas reuniões do Copom, lá o Banco Central ele se preocupa tanto com inflação quanto com questão de emprego. E como a recuperação nos Estados Unidos estava dando sinais de força, né, com índices de desemprego mais baixos, eles falaram, agora poderemos voltar a nos preocupar com a inflação. E nas medidas que eles têm para combater a inflação, eles elencaram aqui, por exemplo, a redução dos seus QEs, né, Quantitative Easing, que seria o quê? Compra de títulos, e isso tanto títulos do Tesouro quanto privados, no mercado. Eles estavam comprando cerca de 120 bilhões em títulos todo mês. Ou seja, eles injetavam esse dinheiro no mercado no final das contas. E no final do ano passado, eles anunciaram uma política de tapering, de redução desses estímulos. Eles falaram que iriam reduzir em 15 bilhões por mês, mas já em dezembro eles dobraram essa meta, passando para uma redução de 30 bilhões por mês. E com uma previsão de que esse programa de compra de títulos se encerre em março de 2022. Então, daqui a relativamente pouco tempo. Perceba que se antes o mercado contava com esse estímulo deve parar de existir. E, logicamente, o mercado começa a se adiantar e colocar no preço a ausência desse comprador, dessa força compradora que ficou presente durante o ano todo. E com o volume de recursos, que, lógico, falando do tamanho de um mercado, né, você pode discutir se é considerável ou não, mas era uma sinalização, sem dúvida, importante. Só que, além da redução e eliminação desses estímulos, nós temos também a questão de alta de juros no mercado americano, que é um mercado que acaba afetando o mundo inteiro, porque o mercado financeiro funciona por arbitragem. Se de repente o mercado americano baixa os seus juros até um patamar de zero, há muito recurso que estava investido lá em títulos públicos do Tesouro Americano, por exemplo, que devido aos baixos rendimentos começa a procurar outros mercados. Na hora que essa taxa de juros sai de zero e começa a aumentar, nós temos um movimento contrário, com recursos deixando outros países, principalmente países emergentes, e nisso o Brasil acaba sendo mais afetado, para procurar esse rendimento em moeda forte sob uma jurisdição muito segura, que é a jurisdição americana. Então, com alta de juros, o mundo todo deve ver um movimento onde o dólar acaba se apreciando contra outras moedas. Isso já explica em parte, mas também foi tema de vídeo específico aqui no canal, por que mesmo subindo juros para um patamar que atualmente está em quase 2 dígitos, já que estamos com uma taxa Selic atualmente em 9,25 e com previsão de aumentar ainda mais, passando da casa dos 2 dígitos, e mesmo assim com uma Selic
Selic muito alta, o dólar se encontra ainda num patamar bem alto, próximo inclusive às máximas que nós vimos no ano de 2021. Então esse movimento ele é bem negativo para a gente. E qual deve ser a extensão desse aumento de juros lá fora? O que o mercado acredita é que o primeiro aumento deve vir ali em março de 2022 e que nós teremos ao todo 3 aumentos em 2022 e mais um já previsto para 2023, levando os juros americanos que ficam no intervalo, né, a Fed Funds Rate, que seria o equivalente à nossa taxa Selic, de 0 a 0,25 para 0,75 até 1%. E você pode pensar, né, acostumado com juros altíssimos do Brasil, que nossa, isso é irrelevante em comparação com taxas que você tem em outros mercados altíssimas. Mas veja que é um retorno assegurado pelo governo americano, o dono da máquina de imprimir o dinheiro que é utilizado no mundo inteiro e em moeda forte. Então isso acaba atraindo muita gente. E aí nós chegamos no ponto do Bitcoin. Uma coisa é você comprar essa criptomoeda e outras criptomoedas também, as altcoins estão caindo até mais do que o Bitcoin, boa parte delas, quando o mundo está pagando nada, né? Está com juros zero. Outra coisa é você manter essa posição quando de repente você tem retornos garantidos por governos em moeda forte. Então o pessoal começa a fazer uma conta. Poxa, as criptos já subiram bastante. Se for olhar previsões diferentes aqui para os ciclos do Bitcoin, já estamos aí passando em comparação com outros ciclos, né? O intervalo de dias que nós vimos de duração de um ciclo de alta após um halving, um pouco antes do outro. Então tudo isso começa a colaborar para que pessoas que estão com um lucro bem interessante nessa criptomoeda comecem a pensar, será que não vale a pena vender, né? Até porque já tinha começado a cair, e começar a migrar esse dinheiro para um mercado mais tradicional para ganhar uma recompensa em juros. E isso pensando também que hoje nós temos muito mais institucionais envolvidos com o Bitcoin, então isso também já dá um caráter diferente para o mercado. Antes, o Bitcoin ele tinha uma descorrelação muito grande com os ativos tradicionais. Agora, à medida que você tem mais fundos, bancos, ETFs, né, investidores tradicionais interessados nesse ativo, ele começa a caminhar para ter uma correlação mais forte com o mercado tradicional. E para o mercado tradicional, nós podemos falar que as taxas de juros funcionam para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade funciona para a matéria. Então, quanto maior a gravidade, mais a matéria é puxada para o centro da Terra. E a mesma coisa acontece com os juros. Quanto maiores os juros, sobretudo os juros no mercado americano e em outros mercados desenvolvidos, menor o preço dos ativos de risco, e nisso nós temos também a questão das criptomoedas e do próprio Bitcoin. E agora, depois que vimos todos esses prováveis motivos para a queda do Bitcoin, eu quero mostrar para vocês 2 indicadores que eu gosto bastante de olhar, antes de decidir se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou ficar parado simplesmente, e até depois disso, fazer aqui uma providência ao longo do vídeo quanto à gestão do meu patrimônio. Então, o primeiro desses indicadores, como vocês podem ver na tela, é o Fear Greed Index, velho conhecido aqui no canal. Ele mostra o medo ou a ganância que as pessoas têm em relação ao Bitcoin, e geralmente quando as pessoas estão com medo, elas estão menos propensas a comprar e mais propensas a vender, e quando estão gananciosas é ao contrário, muito mais propensas a comprar do que a vender. E acaba que o grosso das pessoas toma providências assim, por mais que a gente saiba, né, que o ideal é que você compre quando os outros estão com medo e venda quando os outros estão extremamente animados, achando que todo mundo vai passar a usar o Bitcoin como uma moeda de troca, por exemplo. E agora, o que esse marcador está nos mostrando? Então, atualmente, nós estamos num patamar que vai de 0 a 100, de 23, o que seria considerado medo extremo. Esse indicador, há poucos dias, estava na casa dos 10, que é um patamar onde, basicamente, ao longo do ano passado, quando ele chegava mais ou menos nessa casa, ele depois voltava a subir. Inclusive, nesse dia eu aproveitei para fazer uma pequena compra de Bitcoin, porque eu prefiro comprar sempre em momentos onde o pessoal está com mais medo e também de maneira gradativa, evitando fazer grandes movimentos de uma vez. Isso eu faço com o grosso do meu patrimônio sempre, seja no mercado de criptoativos, no mercado de ações, fundos imobiliários, imóveis, né? Qualquer mercado que você considere, eu costumo agir da mesma forma. E o outro indicador é o chamado múltiplo de Mayer, que nesse momento, com o Bitcoin na casa aí dos 41 mil dólares, está em 0,85. E o que é o múltiplo de Mayer? É um indicador muito simples, que trabalha com médias. Ele divide o preço do Bitcoin atualmente pela média do preço dos 200 dias, já que o preço de um dia muda muito mais rápido do que a média dos preços de um período tão longo. E o raciocínio seria muito simples. Vale a pena você comprar quando esse preço de hoje está abaixo da média de 200 dias, porque afinal de contas a gente pode considerar que o mercado tende a retornar para a sua média. E em comparação, se esse preço estiver muito mais alto do que a média de 200 dias, é legal você não comprar, ou possivelmente, dependendo da alocação que você tem em carteira, até vender uma parte para que você possa reequilibrar o seu portfólio. E atualmente, como vocês podem ver na tela, esse indicador está em 0,85. Então é um patamar historicamente baixo
baixo para o Bitcoin. Levando em conta essas duas coisas aqui, né, a questão de que as pessoas estão com medos, o múltiplo de Mayer e também um ponto pessoal que eu acho que nós não chegamos ainda no topo de mercado, mas eu posso estar redondamente enganado quanto a isso, porque como eu já disse, essa subida dos juros no mundo pode vir a afetar os ativos de risco, mas sobretudo porque eu também tenho espaço no meu portfólio e uma cabeça de longo prazo para alocação em Bitcoin, o que eu vou fazer? Eu vou vender agora? Não vou vender. Vou aumentar muito a posição que eu já tenho? Não, porque como eu já disse, eu gosto de fazer as coisas de maneira gradativa. Mas eu vou aproveitar esse ponto para fazer mais uma pequena compra de Bitcoin. Já estou aqui com o meu celular logado no Biscoint, que é a plataforma que eu uso para comprar Bitcoin. Já tem vários vídeos no canal mostrando como é que funciona a plataforma em detalhes. Aqui eu vou fazer simplesmente uma compra rápida. Então depois, se quiserem ver mais detalhes, procurem esses vídeos. E só ressalto aqui que eu gosto muito da plataforma, mas que eu também sou parte interessada que vocês usem, porque afinal de contas o Grupo Primo tem uma participação aqui dentro dessa empresa como investidor anjo, né? Eu, antes de entrar no Grupo Primo, já tinha e depois o Grupo Primo veio a adquirir também. Então vou colocar aqui uma quantidade que pode ser em reais ou em bitcoins. Eu gosto de fazer as compras fracionadas numa menor quantidade, então vai dar mais ou menos aqui 24 mil reais aqui nessa compra. Se eu fosse comprar, por exemplo, um Bitcoin inteiro, 240 mil reais mais ou menos, eu preferiria fazer cerca de 5 ou até 10 compras de 0,1 ao invés de comprar um de uma vez, porque o Biscoint ele vai comprar em outras corretoras e se você for comprar um Bitcoin inteiro, você vai fazer o preço disparar em algumas corretoras, né? Porque vai ter pouca gente vendendo, então você tem que pagar mais caro para aqueles vendedores te oferecer o Bitcoin. Eu prefiro ir comprando aos pouquinhos. Então, vou fazer uma compra aqui de 0,1, coloco continuar, falo que eu vou mandar depois um TED, eu tenho as informações salvas aqui, concluir compra, confirmação de compra, a operação não pode ser mais desfeita. E é isso. Então, sou o feliz proprietário de mais 0,1 Bitcoins, aproveitando esse momento de baixa, mas deixando muito claro que isso não quer dizer que chegamos no fundo, né, que o preço não vai cair mais. Eu lembro sempre que do topo até agora tivemos uma queda de cerca de 40% e já vi quedas muito maiores do que isso, de até 80%. Isso não quer dizer também que a maior queda que já aconteceu é a maior queda que acontecerá. A gente pode ver uma queda até de 90%, 95%, vai saber. E se você pensa que de 80 para 90 é pouca coisa, pense comigo aqui, eu tenho 100 reais e caiu 80%, agora eu tenho 20. Se eu tivesse 100 e tivesse caído 90%, agora eu teria 10. A diferença de 20 para 10 é de 50%, é mais 50% de queda. Então é muita coisa, por isso seja responsável na gestão do seu patrimônio, mas espero que esse vídeo no final tenha ajudado você a entender o porquê dessa queda e também a avaliar se é um bom momento para você vender para comprar ou simplesmente para segurar a sua posição. Se gostou do vídeo, desse seu like aqui, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar crescendo. Um grande abraço e até a próxima.